Flagrei minha irmã mimada beijando meu namorado uma semana antes do casamento dela. Contei ao noivo dela, achei que ele tinha ignorado, mas ele chocou todo mundo no casamento. Como uma mulher de 28 anos, me vi em uma situação desafiadora envolvendo minha irmã de 26 anos e meu namorado de 29 anos. O casamento da minha irmã estava se aproximando rapidamente, e comecei a notar que o comportamento dela perto do meu namorado estava se tornando cada vez mais peculiar. Inicialmente, não era nada óbvio, apenas pequenas ações sutis que me deixavam desconfortável. Começou com comentários aparentemente inocentes, onde minha irmã costumava dizer coisas como "Uau, você é tão engraçado", em resposta às piadas do meu namorado, mesmo quando elas não eram particularmente engraçadas. Ela ria um pouco exageradamente de tudo o que ele dizia. A princípio, tentei ignorar, pensando que talvez ela estivesse apenas sendo excessivamente amigável devido à empolgação em torno do casamento que se aproximava. No entanto, com o passar do tempo, comecei a notar sinais mais preocupantes. Ela começou a encontrar desculpas para tocá-lo casualmente, como colocar a mão no braço dele durante uma conversa ou esbarrar levemente nele enquanto passava. Esses gestos eram sutis, mas inconfundíveis. Eu também observei os olhos dela demorando um pouco demais nele quando ele não estava olhando, o que fez meu estômago embrulhar de desconforto. Uma noite, depois que voltamos para a casa de um jantar em família onde minha irmã havia sido particularmente paqueradora, decidi conversar com meu namorado sobre isso. Virei-me para ele e perguntei: "Você notou como Sarah estava se comportando hoje à noite?" Ele me olhou confuso e respondeu: "O que você quer dizer?" Então expliquei os comportamentos que havia observado, o riso excessivo, o toque desnecessário e os olhares prolongados. Ele ouviu, mas depois de um momento simplesmente encolheu os ombros e disse: "Acho que você está exagerando. Ela provavelmente está apenas animada com o casamento. É inofensivo." Apesar de suas garantias, não consegui afastar a sensação de que algo não estava certo. A situação não me pareceu nada inofensiva. Apesar das garantias do meu namorado, não consegui afastar a sensação de que algo estava errado. Então, decidi ficar de olho nas coisas, esperando estar apenas reagindo de forma exagerada e que minhas suspeitas fossem infundadas. Mas as semanas seguintes foram tensas. Toda vez que estávamos perto da minha irmã, eu me pegava constantemente observando-a, notando cada pequena coisa que ela fazia. Ficou claro que ela estava sempre tentando se posicionar perto do meu namorado. Ela costumava sentar-se ao lado dele sempre que podia, e parecia encontrar inúmeras desculpas para pedir a ajuda dele com tarefas relacionadas ao casamento, mesmo quando eu estava bem ali. Um dia, estávamos todos na casa dos meus pais para um churrasco em família. Em um ponto, entrei para usar o banheiro e quando voltei, vi algo que fez meu coração afundar. Minha irmã e meu namorado estavam conversando baixinho em um canto do quintal, em pé incomumente perto um do outro. Minha irmã estava rindo de algo que ele disse, um som que fez meu estômago embrulhar de mal-estar. No momento em que me notaram, eles se afastaram rapidamente, e minha irmã se afastou como se nada tivesse acontecido. Senti uma onda de náusea e raiva, mas decidi não confrontá-las no local, não querendo criar uma cena em uma reunião de família. Em vez disso, esperei até chegarmos em casa naquela noite. Quando estávamos sozinhos, tentei abordar o assunto com a maior calma possível. Perguntei ao meu namorado sobre o que ele e minha irmã estavam conversando mais cedo. Ele pareceu surpreso com minha pergunta e explicou que eles estavam apenas conversando sobre alguns detalhes do casamento, como a seleção de músicas. A resposta dele não me satisfez. Não pude deixar de questionar porque uma conversa tão simples exigia que eles ficassem tão perto um do outro. Ele suspirou, claramente frustrado, e tentou descartar minhas preocupações. Ele me garantiu mais uma vez que não estava acontecendo nada, insistindo que minha irmã estava apenas sendo amigável. Mas a essa altura eu não conseguia mais conter meus sentimentos. Expressei minha frustração, apontando que minha irmã estava praticamente se jogando em cima dele, e ele não estava fazendo nada para impedir. Minhas palavras pareceram machucá-lo, e ele me olhou com uma expressão dolorida, perguntando o que exatamente eu esperava que ele fizesse. Ele me lembrou que ela era minha irmã, e ele estava simplesmente tentando ser educado. Dizer a ela para se afastar parecia fora de questão para ele.
Eu disse a ele que ele poderia pelo menos estabelecer alguns limites, deixando claro que ele não estava interessado em nada mais do que um relacionamento amigável. Mas ele insistiu que não estava interessado nela, alegando que não havia nada a esclarecer porque eu estava vendo problemas que não existiam. Nossa conversa ficou dando voltas, com nenhum de nós disposto a ver o ponto de vista do outro, deixando-nos ambos frustrados e inseguros sobre o que fazer a seguir. Depois de discutir por um tempo sem qualquer resolução, ficou claro que nossa conversa não estava indo a lugar nenhum. Meu namorado continuou insistindo que eu estava apenas imaginando coisas, e não importava o quanto eu tentasse, não conseguia fazê-lo ver o que era tão dolorosamente óbvio para mim. No final, nós dois fomos para a cama nos sentindo zangados e frustrados com a questão ainda não resolvida. No dia seguinte, percebi que precisava confrontar minha irmã diretamente. Estava claro que evitar o problema só estava piorando as coisas. Então, decidi ligar para ela e perguntar se poderíamos nos encontrar para tomar um café. Ela concordou prontamente, sua voz alegre e aparentemente inconsciente de minhas crescentes preocupações. Combinamos de nos encontrar em um pequeno café perto do apartamento dela. Quando nos encontramos, eu estava nervosa, minhas mãos tremendo levemente enquanto mexia meu café. Minha irmã, por outro lado, estava de bom humor, conversando entusiasticamente sobre seus planos de casamento. Ela parecia completamente alheia ao meu desconforto, o que só tornou a situação mais difícil para mim. Depois de alguns minutos ouvindo-a falar, percebi que não podia mais conter. Interrompi-a no meio da frase, minha voz traindo a seriedade do que eu estava prestes a dizer. Eu disse a ela que precisávamos discutir algo importante. Minha irmã, pega de surpresa pela repentina mudança de tom, olhou para mim com surpresa e perguntou o que havia de errado. Respirando fundo para me recompor, comecei a explicar. Eu disse a ela que havia notado como ela estava se comportando perto de Tom, meu namorado, e que isso estava me deixando desconfortável. Mencionei a paquera, os toques casuais e os olhares prolongados, coisas que estavam me incomodando há algum tempo. Enfatizei que o comportamento dela precisava parar. Enquanto eu falava, observei o rosto dela se transformar através de uma gama de emoções. A princípio, houve surpresa, depois confusão e, finalmente, raiva. Ela exigiu saber do que eu estava falando, negando veementemente que ela estivesse flertando com Tom. Recusei-me a recuar, insistindo que ela estava fazendo exatamente isso, quer percebesse ou não. Expliquei que suas ações não eram apenas inapropriadas, mas também estavam me causando muita angústia. Ela respondeu com uma risada, embora estivesse longe de ser genuína. Ela me disse que eu estava sendo ridícula, descartando minhas preocupações dizendo que Tom era praticamente da família e que ela estava apenas sendo amigável. No entanto, suas palavras fizeram pouco para aliviar a tensão entre nós, e eu pude perceber que essa conversa havia tocado em um nervo exposto. Enquanto eu estava sentada ali, ficou claro que não seria uma questão fácil de resolver, e a fenda entre nós provavelmente só iria se aprofundar. Eu não consegui mais me conter e expressei minhas frustrações, apontando que era mais do que apenas amizade. Expliquei que ela estava constantemente encontrando desculpas para estar perto do meu namorado, para tocá-lo e para rir de todas as piadas dele, mesmo as que não eram particularmente engraçadas. Para mim, estava claro o que ela estava fazendo, e isso estava me deixando cada vez mais desconfortável. Enquanto eu falava, pude ver o rosto dela ficar vermelho de raiva e descrença. Ela ficou claramente chocada com minhas acusações, especialmente porque elas aconteceram tão perto do casamento dela. Ela respondeu com uma resposta brusca, questionando minha confiança e sugerindo que eu devia estar profundamente insegura para acusá-la de tal comportamento. Suas palavras me picaram, mas eu sabia que tinha que manter minha posição. Tentei explicar que minhas preocupações não eram sobre insegurança, mas sim sobre respeito. Eu disse a ela que ela estava cruzando uma linha que não deveria ser cruzada, e que seu comportamento precisava parar imediatamente. De repente, ela se levantou, sua cadeira raspando ruidosamente no chão, sinalizando o fim de nossa conversa. Ela declarou que não ia sentar ali e ouvir o que considerava acusações paranoicas e ridículas. Ela deixou claro que se eu não conseguia confiar na minha própria irmã, então esse era o meu problema, não dela. Com isso, ela saiu furiosa do café,
me deixando sozinha com um turbilhão de emoções. Me senti péssima e comecei a me questionar. Eu tinha reagido de forma exagerada? Eu estava realmente sendo paranoica? Quando voltei para casa, meu namorado imediatamente notou que algo estava errado. Ele me perguntou o que havia acontecido e eu relatei a conversa que acabará de ter com minha irmã. Enquanto eu compartilhava os detalhes, pude ver a preocupação crescendo em seu rosto. Quando terminei, ele soltou um suspiro pesado e me disse que achava que eu tinha cometido um grande erro. Ele estava preocupado que Sarah ficasse profundamente magoada, especialmente com o casamento dela tão perto. Sentindo-me na defensiva, perguntei se ele estava do lado dela. Ele rapidamente me garantiu que não estava tomando partido, mas expressou suas dúvidas de que Sarah estivesse flertando com ele. Mesmo que ela estivesse, o que ele achava improvável, ele acreditava que confrontá-la de uma forma tão direta não era a melhor abordagem para lidar com a situação. Suas palavras me deixaram ainda mais em conflito, insegura se eu tinha feito a coisa certa ou não. Enquanto sentia lágrimas brotando em meus olhos, não pude deixar de perguntar: então o que eu deveria ter feito? Apenas ignorar? A frustração e a dor eram claras em minha voz. Percebendo minha angústia, meu namorado se aproximou e gentilmente envolveu seus braços em volta de mim. Ele sugeriu que talvez eu pudesse ter lidado com as coisas de forma diferente, que talvez eu pudesse ter conversado mais com ele sobre isso primeiro ou abordado Sarah de uma forma menos confrontacional. Ele expressou preocupação de que agora, com a forma como as coisas se desenrolaram, Sarah provavelmente estava chateada conosco dois, e que isso poderia lançar uma sombra sobre o casamento dela que se aproximava, fazendo tudo parecer incrivelmente estranho. Sentindo-me sobrecarregada, me afastei de seu abraço e o questionei. Então, tudo isso é minha culpa. Eu precisava entender se ele realmente acreditava que eu era culpada pela situação. Ele suspirou profundamente, claramente lutando para encontrar as palavras certas, e explicou que não queria colocar a culpa apenas em mim. No entanto, ele achava que eu poderia ter reagido de forma exagerada, deixando minhas emoções levarem a melhor sobre mim. Continuamos a discutir por um tempo, mas ficou evidente que não íamos chegar a uma resolução. Havia uma clara desconexão em nossas perspectivas, e nenhum de nós parecia disposto a entender completamente o ponto de vista do outro. Eventualmente, ele decidiu ir para a cama, me deixando sozinha com meus pensamentos e dúvidas. Os dias que se seguiram foram cheios de tensão. Minha irmã havia parado de falar comigo completamente, criando uma dolorosa distância entre nós. Meus pais, tendo notado a angústia de Sarah, me ligaram, querendo saber por que ela estava tão chateada. Tentei explicar a situação para eles, mas pude perceber por suas respostas que eles também acreditavam que eu tinha reagido de forma exagerada. À medida que o dia do casamento se aproximava, me vi cada vez mais incerta sobre o que fazer. Eu deveria ser uma dama de honra, um papel importante que agora parecia mais um fardo. Eu nem tinha certeza se Sarah ainda queria que eu fizesse parte de seu grande dia. Meu namorado, por outro lado, ainda estava convidado, e ele sugeriu que nós dois comparecêssemos para mostrar que não havia ressentimentos. Mas a ideia de ficar ali, observando minha irmã caminhar até o altar sabendo quão zangada e magoada ela estava, me fez sentir fisicamente doente. Toda a situação havia se tornado uma bagunça emaranhada, e eu não sabia como desfazê-la sem causar ainda mais dor. Várias vezes tentei telefonar para Sarah, mas ela não atendeu. Ela nunca atendeu quando deixei mensagens de voz pedindo desculpas e afirmando que deveríamos ter conversado. Eu até visitei o apartamento dela, mas ela fechou a porta. Minha ansiedade cresceu à medida que o dia do casamento se aproximava. Embora eu não estivesse convencida, meu parceiro continuou me incentivando a deixar para lá, que tudo iria passar. Em um sonho, apareci para o casamento e todos se viraram para me encarar, apontando e murmurando. Acordei tremendo de frio. Atualização. Após meu confronto com Sarah, as coisas se deterioraram. Quando ela contou à nossa mãe sobre minhas alegações, ela ficou bastante irritada. Ela me ligou, gritando sobre como bem antes do casamento de Sarah eu podia ser tão egoísta e preocupada. Ela gritou: "Como você pode acusar sua própria irmã de tal coisa?" Ela não ouviu enquanto eu tentava explicar minha perspectiva.
Ela me aconselhou a resolver este problema imediatamente e pedir desculpas a Sara. O estresse em nossa família era intolerável. Sara ainda evita falar comigo, e agora meus pais também estão ofendidos. Tom, meu parceiro, persistiu em me dizer que eu estava exagerando, o que só me deixou mais deprimida e irritada. Visitei a casa dos meus pais para tentar resolver as coisas uma semana antes do casamento. Ouvi vozes baixas vindas do lado da casa quando cheguei à porta da frente. Intrigada, caminhei até o jardim e parei em espanto com o que vi ali. Sara e Tom estavam parcialmente escondidos atrás de uma grande planta. Trancados em um abraço apaixonado, eles se beijaram firmemente. As pernas de Sara estavam enroladas na cintura de Tom, sua mão estava sob sua blusa. Eles estavam tão absortos um no outro que nem me viram ali. Pensei que tinha levado um soco no estômago. Todo o ar deixou meus pulmões e por um minuto fui incapaz de me mover ou falar. À medida que a realidade do que eu estava testemunhando começou a se concretizar, uma poderosa onda de raiva e traição me invadiu. Minhas emoções me dominaram e me vi gritando: "Que diabos é isso?" Minha voz tremia, carregada com a intensidade do que eu estava sentindo. A reação de ambos foi imediata. Minha irmã e meu namorado pularam em choque, suas expressões culpadas os traindo completamente. O rosto de Sara ficou sem cor, tornando-se pálido quando ela percebeu que havia sido pega, enquanto Tom gaguejava para encontrar as palavras certas. "Não é o que parece." Mas era exatamente o que parecia, confirmando cada medo e suspeita que estavam me corroendo. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu engasgava. "Como vocês puderam?" Minha própria irmã e meu namorado. A dor em minha voz era inconfundível. Sara também começou a chorar, sua voz tremendo de arrependimento enquanto tentava se desculpar. "Eu sinto muito", ela soluçou, lutando para explicar. "Não queríamos que isso acontecesse." Mas eu não suportava ouvir nenhuma de suas desculpas. A traição era muito profunda, muito crua. Sem dizer mais nada, me virei e fugi, correndo de volta para o meu carro. Seus chamados desesperados para que eu voltasse caíram em ouvidos surdos enquanto eu dirigia, minha mente girando com descrença e dor. Enquanto eu acelerava, meu telefone começou a tocar repetidamente. Primeiro Tom, depois Sara e finalmente minha mãe. Eu não conseguia me forçar a atender nenhum deles. A dor era muito recente, muito avassaladora. Quando finalmente cheguei em casa, me senti entorpecida. Imediatamente fiz uma mala com algumas roupas e o essencial que eu precisaria por alguns dias. Eu não podia ficar aqui, não depois do que tinha acabado de acontecer. Enviei a Tom uma mensagem de texto final, simplesmente dizendo: "Terminamos, não tente me contatar novamente." Então desliguei meu telefone, cortando qualquer comunicação adicional, e saí. Agora estou escrevendo isso de um quarto de hotel em uma cidade próxima, insegura sobre quais devem ser meus próximos passos. Com o casamento a apenas alguns dias de distância, sei que não há como eu comparecer. Meu relacionamento está destruído e o vínculo que antes compartilhava com minha irmã pode ser irreparavelmente danificado por essa traição. Parece que meu mundo inteiro foi virado de cabeça para baixo. Todos me fizeram sentir como se eu fosse louca por suspeitar que algo estava errado, mas no final eu estava certa o tempo todo. A dor dessa constatação é quase insuportável, e me vejo questionando como serei capaz de confiar em alguém novamente depois disso. Então, Reddit, qualquer conselho sobre como seguir em frente a partir daqui seria apreciado. Atualização. Após o choque devastador de descobrir minha irmã Sara com meu agora ex-namorado Tom, passei vários dias em uma névoa, lutando para processar o que havia acontecido. Meu telefone estava constantemente vibrando com mensagens e chamadas perdidas de ambos, bem como de meus pais, mas eu simplesmente não conseguia me forçar a responder. Eu estava muito sobrecarregada, muito magoada. Eventualmente, porém, cheguei a ver que Mark, o noivo de Sara, era uma pessoa que definitivamente precisava saber a verdade. Com o coração pesado, tomei a difícil decisão de ligar para ele. Quando Mark atendeu, pude ouvir a confusão em sua voz. Ele perguntou o que estava acontecendo, mencionando que Sara estava em um estado terrível, dizendo que eu tinha desaparecido e não estava respondendo a ninguém. Respirando fundo, comecei a explicar tudo para ele.
Contei a ele sobre as suspeitas que eu tinha inicialmente, como todos, incluindo Tom e Sarah, haviam ignorado minhas preocupações, e então descreve em detalhes a cena que havia testemunhado no jardim dos meus pais. Mark ouviu em silêncio, sem interromper, apenas ocasionalmente fazendo um pequeno ruído para me avisar que ele ainda estava ali, absorvendo tudo o que eu estava dizendo. Quando finalmente terminei, houve um longo e pesado silêncio do outro lado da linha. Então, em uma voz controlada e medida, Mark simplesmente me agradeceu por contar a ele, acrescentando que precisava de algum tempo para processar essa informação. Com isso, ele encerrou a ligação. Depois, sentei ali, olhando fixamente para o meu telefone, imaginando o que Mark faria agora que sabia a verdade. À medida que o dia do casamento se aproximava, não ouvi mais nada dele ou do resto da minha família. Sarah havia parado de tentar me contatar e comecei a suspeitar que ela de alguma forma havia conseguido convencer Mark a perdoá-la. A ideia de que ela poderia realmente escapar das consequências de suas ações, que ela poderia continuar a ter seu casamento de conto de fadas enquanto minha vida estava em ruínas, me fez sentir fisicamente doente. Percebi que não havia como eu comparecer ao casamento. A ideia de ver Sarah caminhar até o altar, sabendo o que ela tinha feito, era demais para suportar. Em vez disso, decidi passar aquele dia sozinha, concentrando-me em como reconstruir minha vida após uma traição tão profunda. Na noite do casamento, recebi uma ligação inesperada da minha prima, Emma. Havia um tom inconfundível de excitação e urgência em sua voz abafada quando ela disse: "Oh meu Deus, você não vai acreditar no que acabou de acontecer." Confusa e intrigada, perguntei o que ela queria dizer. Sem hesitar, Emma mergulhou em sua história, relatando os eventos que haviam se desenrolado. Ela explicou que tudo parecia normal a princípio. Sarah estava deslumbrante em seu vestido de noiva, e Mark estava no altar, pronto para o início da cerimônia. Mas quando chegou a hora dos votos, Mark inesperadamente deu um passo à frente e anunciou que tinha algo a dizer. Meu coração começou a acelerar enquanto eu ouvia Emma descrever a cena. Mark, na frente de todos, declarou que não poderia seguir com o casamento. Ele disse aos convidados que não poderia se casar com alguém que havia traído sua própria irmã e devastado sua vida ao se envolver com seu namorado. Emma continuou, relatando como Sarah havia ficado completamente pálida com as palavras de Mark. Então, para o choque de todos, Mark se virou para meus pais e pediu desculpas, dizendo a eles que eles precisavam saber o verdadeiro motivo pelo qual eu havia me distanciado da família. Emma continuou dizendo que Sarah havia começado a chorar. Meus pais ficaram surpresos e perplexos, e os convidados começaram a sussurrar entre si na tentativa de dar sentido às coisas. Mark então saiu da igreja, deixando Sarah chorando sozinha no altar. Era como algo saído de um filme, Emma me disse, sua voz ainda tingida de descrença. Todo mundo está em choque. Seus pais estão tentando obter a história completa de Sarah, mas ela está um caos emocional. Enquanto eu estava sentada ali, absorvendo tudo o que Emma tinha acabado de me contar, senti uma mistura de emoções. Por um lado, havia uma sensação de vingança, sabendo que a verdade finalmente havia sido revelada. Mas, por outro lado, não pude deixar de sentir uma profunda tristeza pela dor e turbulência que isso havia causado à minha família. Emma, percebendo meu silêncio, perguntou gentilmente: "Você está bem?" Eu não tenho certeza, eu disse honestamente. Eu nunca quis que isso terminasse assim. Depois de mais uma conversa com Emma, desliguei e sentei em silêncio tentando organizar as coisas. Embora a que custo a verdade foi revelada. Minha amizade com Sarah acabou, meu relacionamento com Tom terminou e agora toda a minha família estava em crise. Cheguei a ver que, embora a verdade agora fosse clara, ela não corrigiu tudo instantaneamente. A cura e a recuperação da confiança ainda estavam em um longo caminho à frente. Mas senti um pouco de alívio pela primeira vez desde que todo esse calvário começou. Pelo menos agora, eu poderia começar a avançar livre do peso de fatos silenciosos me arrastando para trás. Sobre o que vem a seguir não tenho certeza. Embora eu saiba que eventualmente terei que enfrentar minha família, agora estou vivendo um dia de cada vez. Se nada mais, este encontro me mostrou o valor de seguir meu instinto e me defender mesmo na frente de pessoas que me questionam. A todos que me ajudaram em minha jornada, obrigado.
Suas palavras de incentivo têm mais valor do que você pode imaginar. E para outros nas mesmas circunstâncias, lembrem-se. Confiem em seu instinto e resistam a serem manipulados a desacreditar suas próprias impressões por ninguém.